Fala aí, meu povo animado, povo querido da turma 801. Vou poder estar com vocês novamente. Vamos dar continuidade então agora a um novo conteúdo, né? Que na verdade tem a ver com o que nós falamos anteriormente sobre a queda do Dom Pedro I. Pois é, aquele homem que foi responsável por fazer a nossa independência do Brasil, que nos trouxe esse caráter de nação. Ele não vai conseguir ficar no governo. E são vários motivos que vão levar à sua destituição. Dentre eles, a crise econômica, a hiperinflação, a sua centralização administrativa e o seu racha com o Congresso vai deixar ele sem condição de governar, porque as elites começam a não vê-lo mais como um seu representante, se como um usurpador de poder. Então ele vai sair. Só que o Brasil vivia dentro de um regime em que quem governava era Dom Pedro. Se este não pode governar, por conta de algum motivo, quem vai governar é seu filho. Não tinha vice-presidente, porque não existia um presidencialismo, um sistema republicano. Era uma monarquia. E a monarquia ela é passada de pai para filho. Interessante. O pai é Dom Pedro I. Ele vai deixar o Júnior no lugar, que é o Pedro, seu filho, que vai ser futuramente conhecido como Dom Pedro II. Tem um problema seríssimo. Dom Pedro II tem apenas 5 anos de idade. O que você fazia com 5 anos de idade? Você se lembra? Se você perguntar para sua mãe, ela vai dizer: você brincava. Como toda criança deve fazer, brincar. Dom Pedro era uma criança, devia estar brincando, mas o Brasil precisava ser governado. Se não pode ser governado por ele, vai ser por outras pessoas. Daí vamos começar a ter o que vamos chamar de período regencial. A regência, quem vai assumir agora a regência desse país são as forças políticas que existem dentro da nossa nação. São 3 forças políticas ao todo. O Partido Português Restaurador. Esse partido quer restaurar a condição de Brasil para que ele seja uma colônia. Partido Restaurador Português. Porque nessa época Portugal tinha e dava mais condição aos portugueses. O Partido Liberal Conservador, aliás, liberal moderado, que não quer uma mudança drástica, ele quer ter privilégios, mas não quer uma mudança muito forte, porque ele tem o que perder. Liberal moderado, vamos lá, temos já restaurador, liberal moderado e o liberal exaltado. São pessoas da classe média que querem uma mudança mais radical, querem inclusive que não tenha nem esse tipo de governo monárquico, quer que o Brasil seja uma república, como todas as nações são na América. A América toda, todos aqueles que eram colônias viraram repúblicas. Lembrando que república significa reis, coisa pública, pública. Coisa pública, aquela ideia de não ter ninguém maior do que ninguém, já que todos são iguais perante a lei. Isso não vai dar certo. Temos aqui então restauradores, liberais moderados, liberais exaltados, página 306, capítulo 9. Vou fazer uma leitura. Disputas pelo poder. Quem é que vai assumir? Restauradores? Portugueses? Acho que não. Liberais moderados? Ou os exaltados? Temos aqui 2 partidos que podem ser que sejam os principais mentores dessa regência. Vamos lá. Com a abdicação de Dom Pedro I, o novo imperador passaria a ser filho mais velho dele, Pedro de Alcântara, que na ocasião tinha apenas 5 anos de idade.
A Constituição de 24 previa que, até aquele que atingisse a maioridade, o Brasil deveria ser governado por 3 regentes, ou seja, deputados e senadores na Assembleia Geral. Foi assim que de 31 a 40 o país foi administrado por regentes, por isso regencial. Vou te falar que são apenas 9 anos, 31 a 40, um período de maior instabilidade da história política desse país. Lembrando que instável não é algo bom. Estável é bom, instável é ruim. Essa instabilidade, ou seja, esse período ruim, quase levou à separação, ao desmantelamento desse projeto de país. O Brasil por pouco não é desmantelado, não é separado. Nós tivemos muitas revoltas que vão lutar pelas suas independências. Professor, estou curioso. Quais são essas revoltas? Vão ser chamadas de revoltas regenciais. Vamos falar sobre elas daqui a pouco. Primeiro vamos às mudanças, né? Já que Dom Pedro foi embora, vamos ter algumas reformas da Constituição de 24. Com diversas correntes ideológicas disputando o espaço político, os regentes precisam fazer acordos para agradar tanto liberais quanto conservadores. Professor, estou com dúvida. Quem são esses liberais e quem são esses conservadores? Restaurador está fora. Ninguém quer alguém que queira que o Brasil volte a ser uma colônia. Então eles estão fora praticamente desse jogo político, mas estão ali, ainda com certa influência. Dá uma lida nos liberais moderados e liberais exaltados da página 306. Primeira mudança: suspensão do poder moderador durante as regências. Lembra aquele poder moderador que o rei Dom Pedro I praticamente detinha e que mandava em todos os outros poderes, que estava acima, era o quarto poder? Existia o poder executivo, legislativo, judiciário e o moderador, que era o poder que mandava em tudo. Ele está fora. Criação de assembleias legislativas provinciais como deputados eleitos por 2 anos. Olha, maior autonomia às províncias, que poderiam criar impostos, além de contratar e demitir funcionários. Aqui que vai começar o grande problema. Aqui vai ser um grande problema. Porque vamos começar a ter movimentos de contestação. Cada estado vai ter sua independência administrativa. Por exemplo, o Brasil é governado pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Ele manda no Brasil. Teoricamente, é o cargo mais alto do poder executivo. E ele, por conta própria, falou que não queria que as pessoas estivessem em quarentena, que não usassem máscaras e que poderiam continuar com suas atividades, tendo aula, tendo a vida normal. O governador do estado do Rio de Janeiro falou o seguinte: não quero que isso aconteça. E ele, de forma muito sensata, graças a Deus, pensou assim. O presidente queria que liberasse, ele mandou fechar, o tal do lockdown, fecha tudo. Quem vai ter a razão? Quem vai ter a razão, a história vai dizer. O que eu estou me referindo no momento é que o Rio de Janeiro, mesmo com a ordem do presidente, teve autonomia para dizer: vamos seguir o governador. Quem manda no estado é o governador. Isso é autonomia. Olha que interessante. Então vamos lá conhecer um pouquinho sobre esses movimentos de contestação. Isso tudo foi feito, essas mudanças administrativas foram condensadas no que vai ser chamado depois de ato adicional. Ato adicional. No ano de 1834. Quais serão as principais revoltas, professor? Vamos lá.
O levante de malês, no ano de 1835. Os malês eram povos que vieram da África, mas não era qualquer povo africano. Era um povo que vinha para cá com a sua religiosidade bem arraigada e definida. Eles eram muçulmanos. Muçulmano, monoteísta, não aceita outra religião. E os malês vão se levantar, vão se revoltar. E vai ser um confronto bastante interessante. A maioria vai ser morta, mas é um conflito de ordem religiosa e que abrange também o lado social. Vamos ter então ao longo desse conflito revolta dos malês, cabanos, a famosa revolta da cabanagem, farroupilha, sabinada e a outra importante revolta, serão ao todo 5. Essas revoltas vocês vão precisar fazer pesquisa para desenrolar melhor, porque é muita coisa, nós vamos ter que ter mais tempo para poder falar sobre elas. Gente, satisfação total poder estar com vocês. Vamos começar nossas atividades logo em seguida, após essa introdução à nossa aula sobre período regencial. Fiquem na paz, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!